Desde o início da invasão russa à Ucrânia, o mundo vive sob constante tensão. Sobre os riscos de uma nova guerra mundial e os interesses de gigantes como Estados Unidos, China e Rússia, nós vamos conversar agora com o coronel Gerson Gomes. Ele é analista de geopolítica do Instituto Civitas, a quem agradecemos mais uma vez pela participação. Seja muito bem-vindo, coronel. Boa noite a vocês e a toda a nossa assistência da Jovem Pan. Perfeito, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, algumas estão interligadas, outras ainda não. Pois bem, queria começar com a guerra da Ucrânia. A gente tem visto uma intensificação dos ataques de Vladimir Putin, especialmente alvos de infraestrutura, alvos que cuidam da parte de eletricidade, da geração de eletricidade do país. O próprio presidente ucraniano chegou a falar sobre isso, reclamando inclusive para outros países europeus. Pois bem, agora, a grande preocupação é sobre a possibilidade do uso de armas nucleares. Falamos nos últimos 2 dias sobre a possibilidade do uso da bomba suja, que seria um artefato tradicional, mas com o uso de elementos de uma arma nuclear. Essa preocupação dos países do Ocidente, Estados Unidos e também da União Europeia procede? O senhor entende que há a possibilidade, de fato, de uma escalada e o uso de uma arma nuclear nesse momento, na guerra da Ucrânia, professor? Existe a possibilidade. E o artefato nuclear, ele é essencialmente uma arma de dissuasão estratégica. Esse era o conceito que todos os analistas de geopolítica trabalhavam até esse conflito da Ucrânia, que oportuniza a utilização do artefato tático. Então, o que seria isso? Um artefato nuclear com uma tecnologia muito sofisticada que ele pode utilizar pouca quantidade, vamos dizer assim, de destruição e espargimento de uma nuvem radioativa. Isso está sendo considerado agora exatamente porque a Rússia se vê pressionada e ameaçou a utilização desse artefato e veio com a novidade na semana passada de que o serviço de inteligência detectou que a Ucrânia desejaria utilizar uma false flag, ou seja, um ataque com um artefato convencional, mas que contivesse alguma substância radioativa e imputasse esse ataque à Rússia. E por que os russos colocam isso nessa discussão agora, inclusive oficialmente? Porque se isso acontecer, eles de fato terão que revidar, e esse revide seria com um artefato tático utilizando ou um míssil de cruzeiro, ou mesmo um míssil hipersônico. Então, por isso, essa semana, a Rússia, dizendo que cumpre somente o calendário normal, ela fez uma série de exercícios e está fazendo ainda de lançamento, seja de submarinos, seja de base terrestre, seja de mísseis hipersônicos lançados de aeronaves, mostrando ao mundo que tem capacidade tecnológica de lançar um artefato tático dessas plataformas. E são plataformas, por exemplo, os mísseis hipersônicos, que são muito dificilmente abatidos ou interceptados pela defesa antiaérea que existe hoje na Ucrânia. Então, esse é o momento que nós vivemos. Há também uma escalada que eu creio que se observa de alta tecnologia, ou seja, de satélites, do que está sendo utilizado no local de ataques cibernéticos, guerra eletrônica. Então, há muita tecnologia envolvida nesse momento ali no ambiente da Ucrânia. Agora, Coronel Gerson, o Dani te questionou a respeito de guerra na Ucrânia e eu quero tratar com o senhor a respeito de guerra política, guerra de informação, guerra, sobretudo, econômica e comercial entre China e Estados Unidos. Hoje, o líder chinês Xi Jinping disse publicamente que é preciso estabelecer um diálogo com os americanos na tentativa de promover a paz e também de trazer um desenvolvimento para todo o mundo. O que está por trás desse pedido dele? Todas as potências utilizam uma série de discursos e narrativas nos bastidores antes de eventos em que podem ocorrer bilaterais. Como nós teremos agora a reunião do G20 em Bali, ali já no finalzinho da primeira quinzena de novembro, essa reunião ela deve oportunizar algumas tratativas, seja da China com os Estados Unidos, que estão num momento muito tenso, particularmente com a escalada da tensão ali em Taiwan, como também é prevista uma reunião de Putin
ali também no G20 há tratativas de uma intermediação até do Papa ou até talvez da Turquia, e alguns países tentam levar essa negociação para esse encontro multilateral. Então a China, logo depois do seu congresso, em que Xi Jinping foi confirmado agora como no seu terceiro mandato, que coloca nas mãos de Xi Jinping um poder sem precedentes, nessa fase depois de Mao Tse-tung. Então nós observamos que Xi é considerado hoje na China o novo Mao, ou seja, após essa reunião, ele dá uma sinalização de que gostaria de negociar, utilizando provavelmente essa reunião multilateral. Tanto a Rússia quanto a China, nesse momento, tentam colocar sobre o tabuleiro da geopolítica uma ideia de um mundo multipolar. E aí os Estados Unidos ainda resistem, tentando conseguir manter o máximo que puderem a sua hegemonia no mundo quase unipolar. Então, essa tensão é que nós observamos nos bastidores da sua pergunta. Perfeito. Agora, o presidente russo Vladimir Putin, coronel, hoje, durante um simpósio, teve uma entrevista coletiva e, questionado sobre a relação com os líderes brasileiros e também falando sobre o processo eleitoral, ele disse que tem boas relações com o país, enalteceu essa relação e também disse que tem bons contatos tanto com Jair Bolsonaro, atual presidente, quanto com o candidato do PT, Lula, que foi presidente da República. Na sua avaliação, coronel, qualquer um dos candidatos que vier a vencer, e caso tenha uma relação um pouco mais próxima com Vladimir Putin, o senhor entende que o Brasil manterá esse bom contato com a Rússia? Tem alguma predileção? O senhor gostaria de destacar alguma coisa? Porque é importante lembrar que Jair Bolsonaro acabou mantendo bons contatos antes da guerra na Rússia, naquele caso que envolveu os fertilizantes, né? Não existe uma equivalência no Brasil das propostas de relações internacionais entre o governo Bolsonaro e o governo Lula. A bem da verdade, nós não conhecemos muito bem ainda as propostas, porque não foi disponibilizado um plano de governo ostensivo do governo Lula, mas nós sabemos das ligações do ex-presidente Lula por intermédio do Foro de São Paulo, com vários países que têm aproximações com a Rússia. Por exemplo, a própria Nicarágua, que hoje tem militares russos lá e que sofreu sanções dos Estados Unidos essa semana sobre a produção de ouro, por exemplo. Então, particularmente na Nicarágua, nós temos uma dificuldade, porque se os nossos ouvintes lembrarem do último debate em que o presidente Lula participou, ele fez menção da sua ida à Nicarágua para participar do primeiro aniversário da Revolução Sandinista. Ele tem uma aproximação muito grande com aquele líder que agora já está partindo para 20 anos de governo. Então, não fosse o impeachment da presidente Dilma, talvez o projeto do PT tivesse mais ou menos no mesmo período que está acontecendo na Nicarágua. Então, a Venezuela também tem uma relação militar com a Rússia muito próxima. O presidente Bolsonaro, ele é antagonista tanto da Nicarágua quanto da Venezuela. Então, aparentemente, essa relação não poderia ser considerada similar. No que diz respeito à guerra na Ucrânia, sim, eu creio que há uma posição do Brasil de condenar a invasão, mas se manter numa neutralidade. Tá certo. Coronel Gerson Gomes, analista de geopolítica do Instituto Civitas, participando aqui do Jornal Jovem Pan. Boa noite, até a próxima. Boa noite, um bom trabalho para vocês e parabéns por esse primeiro ano da Jovem Pan como televisão que todos admiramos. Muito obrigada.